Edição VFX, Motion Graphics e VFX não são a mesma coisa e muita gente no mercado usa esses termos de maneira errada para vender curso, para poder explicar outras coisas e eu vou mostrar para vocês a principal diferença entre cada um desses termos e explicar da maneira correta para você entender como o mercado funciona e não ser enganado por aí. E começando pelo primeiro tópico, a gente pode falar de motion graphics, que também pode ser conhecido como motion design, e ele literalmente, se você traduzir para português, quer dizer gráficos em movimentos. Então, pensa que é como se fosse mais ou menos você pegar uma imagem de um design estático e dar vida e movimento a ele. Então, você pode pegar uma logo e animar, você pode pegar textos e transformar aquilo em letras animadas, em textos animados para poder dar mais movimento e chamar mais a atenção para a mensagem. E muitas vezes isso é feito ali em 2D no After Effects, mas também podem ser inseridos elementos 3D nesse motion design, nesse motion graphics, para ficar cada vez mais interessante e chamar a atenção. E ele é muito usado na publicidade, no marketing, para vídeos, para todos os tipos de mídia e principalmente na internet. Então, o motion design, o motion graphics, ele não chega a ser um efeito visual. Ele pode até estar inserido como um conteúdo dentro de um efeito visual. Vou te dar um exemplo. Se você faz uma tela de celular em chroma key e naquela tela de celular vai ter uma interface do Instagram que está tendo uma live ao vivo com comentários e likes subindo. Então, você pode animar o motion design ali, o motion graphic daquele conteúdo e o compositor vai receber aquele conteúdo pronto e inserir no chroma key. Então, o trabalho de motion graphics, de motion designer, ele não é a mesma coisa do que o trabalho de efeitos visuais. E esse é um grande erro que a galera comete no mercado de achar que tudo é a mesma coisa. Então, são mercados diferentes que podem se trabalhar complementando o efeito visual, mas não é o VFX. E falando agora sobre VFX, é uma abreviação que a gente usa aí muito no mercado para falar de efeitos visuais. O VFX vem de Visual Effects e ele está relacionado a tudo aquilo que você insere na imagem gravada ali no set de gravação, que a gente chama de footage, e você vai inserir outras imagens gravadas para juntar aquilo e ficar realista, ou criar via computação gráfica, sejam essas imagens 3D ou compostas através de softwares. Quando a gente fala do 3D, a gente fala de imagens feitas em CGI, que seria geradas por computador, Computer Generated Imagery, em inglês. E quando a gente fala de composição, é basicamente como se a gente pegasse um fogo filmado num fundo preto e aplicasse esse fogo na filmagem que foi filmada no set, de maneira a ficar realista e não dá para você perceber. Então, isso é considerado efeitos visuais, os VFX. Basicamente, o que eu falei aqui. Tudo aquilo que não pôde ser gravado no set, que talvez ficou complicado de fazer por ser perigoso, que talvez você não possa criar, você não pode criar mundos que não existem no set, senão ficaria muito caro para a arte. Muitas vezes você não pode fazer o ator fazer coisas de ações perigosas, porque talvez pode custar a vida dele. Então a gente cria isso virtualmente com um dublê digital. Então todas essas ações, tanto 3D quanto 2D na composição, envolvem ali o trabalho de VFX, de VFX. E chegamos aí no terceiro termo, que é o mais polêmico hoje do mercado, que seria o editor VFX. Muita gente hoje em dia tem usado esse termo de maneira errada para poder falar que você vai ter uma carreira de edição de VFX no mercado, que nada mais é do que você fazer efeitos visuais para vídeos de internet ou comerciais de empresas. Só que isso é extremamente errado de falar. Não existe esse termo editor VFX
nesse sentido. Ele existe sim no mercado profissional ali de cinema, de publicidade, mas a função dele é totalmente diferente. Inclusive, é uma função extremamente importante para o processo como um todo de grandes efeitos visuais, até mesmo de efeitos visuais de publicidade ou de séries de TV, que eu vou te explicar agora. Então, de cara, já fica ligado toda vez que você vê alguém falando: ah, aprenda edição VFX e se torne um profissional de sucesso fazendo efeitos visuais incríveis. Edição de VFX para Instagram e para vídeos de internet não vai te levar para trabalhar no mercado high-end de cinema. E isso é um grande erro que não é falado muito para as pessoas na internet. Então você tem que ficar ligado com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de ensino que está te ensinando já de uma maneira errada, com um termo usado de marketing simplesmente para vender curso por aí. E aí, resumindo, se você procurar realmente no mercado profissional o editor de VFX, ele é um profissional contratado, muitas vezes ali pelo lado do cliente, que está contratando a empresa de efeito visual, ou até mesmo a empresa de efeito visual também tem um editor de VFX. Às vezes pode ter dois no projeto se comunicando, e ele fica no meio entre a edição do projeto e o departamento de efeitos visuais. E por que ele fica no meio? Porque ele vai ser responsável por garantir que o material que está vindo gravado do filme ele esteja totalmente organizado, exportado da maneira correta, separado em pastas, porque quando a gente vai trabalhar para um filme, a gente não recebe uma tripa gigante de material e a gente separa isso na produtora de efeito visual. A gente já recebe pastas com shots todos separados no tempo de in out, né, no tempo de entrada e saída, para poder ficar correto e o efeito visual ser feito exatamente no trecho que ele precisa acontecer. Além disso, a gente sempre tem que trabalhar no arquivo em alta, normalmente em ProRes 444 ou mesmo sequência de DPX. Então, o editor VFX ele vai ficar responsável também pelo formato do arquivo em alta qualidade ser entregue para a equipe de efeitos visuais. Além disso, ele também fica responsável por fazer previs para o diretor e ele pode, enquanto o efeito visual está acontecendo, pegar e fazer alguns rascunhos para já apresentar a ideia e a dinâmica dos efeitos visuais ali para o diretor. Então ele, junto do supervisor, pode pegar os previs e fazer rascunhos, fazer um recortezinho de croma, fazer umas máscaras para poder passar a ideia melhor para o diretor, porque o diretor ele não vai ver a dinâmica do filme, a montagem com o fundo verde chapado ali. Então ele já faz um rascunho e adianta um pouco o trabalho, por isso que ele também é chamado de editor VFX. Ele fica no meio entre o efeito visual e a edição. Além disso, ele também é responsável por verificar e organizar todos esses shots que são exportados. Normalmente ele cria planilhas ou usa softwares para organizar a nomenclatura do shot, maneira com que esse shot vai ser exportado e tem que ser recebido da empresa de efeito visual da mesma maneira. Ele garante se o shot está com um time warp, que é mexer no tempo do shot para ver se está com aceleração ou desaceleração, porque isso influencia no processo de efeito visual. Garante se está com handles, que a gente chama handles, quer dizer que você bota uma sobra de frames antes e depois do shot para poder ter um jogo na edição do efeito visual. Então você faz efeito visual ali com 5 frames antes ou 5 frames depois de sobra, para poder o editor conseguir talvez dar um cortezinho antes e depois e não ter que refazer o efeito visual de novo, porque os efeitos eles são renderizados sempre no shot aprovado. Então, se esse shot aumenta ou diminui ou muda, o editor de VFX tem que rapidamente sinalizar para a equipe de efeitos, porque talvez o render lá tenha que ser refeito, tenha que ser aumentado. Se for diminuído, não tem problema, porque ele já cobriu o range. Mas tudo isso é um trabalho de edição de VFX, é um controle de cena diário que o editor tem que ter, sempre reportando para a equipe de efeitos visuais. E muitas vezes, esse editor de VFX ele controla o fluxo de saída e entrada de material, porque um efeito visual, às vezes, ele é feito em várias empresas diferentes. Então, esse editor de VFX ele vai receber os shots finalizados e ele vai revisar e rechecar diariamente
para ver se aquele shot foi feito o efeito que o diretor pediu, se os ajustes foram feitos que o diretor pediu, ou se está faltando alguma coisa, ele vai sempre sinalizar ali para a equipe de supervisão de cada empresa que está mandando e falar que aquele shot precisa ser refeito. Ele vai ter certeza de checar se a cor está direito, se veio no tempo certo da edição original. Então, o trabalho de edição de VFX é muito importante para o controle e para o andamento de um filme ou de um projeto grande que tenha muitos efeitos visuais. Só que definitivamente não é isso que o mercado, principalmente brasileiro, fica vendendo. A galera aqui vende edição de VFX como uma pessoa que vai fazer um monte de ceninha legal para o Instagram e vai ficar vendendo vídeo animado para pizzaria e comércio. Então, se liga no que está acontecendo, se liga que isso a longo prazo não vai te dar dinheiro ou não vai te dar o sucesso que deveria. Você trabalhar a nível profissional é sempre muito melhor para você a longo prazo. Você vai ser melhor recompensado, vai ter um futuro muito maior de carreira do que ficar fazendo vídeo para comércio ou para publicidade de internet, que não vai te levar a lugar nenhum a longo prazo. A curto prazo ali pode te dar um dinheiro aqui, outro ali, fazer legal, te dar uns likes, mas sinceramente, você quer like ou você quer dinheiro e uma profissão sólida, uma carreira sólida? Então, trabalhar com efeito visual ou mesmo edição de VFX, mas de uma maneira profissional para o cinema, para um comercial de publicidade ou mesmo para uma série de TV é outra coisa e você precisa aprender da maneira correta. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui e eu espero que tenha sido claro para você que está assistindo. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder para você. Obrigado aí por você ter assistido. Não esquece seu like. É isso. Abraço.